galera. Já tá gravando, tá no 5 já. Vai, Bolsonaro. O que você falou, mano? Falou nada. Pessoal, vamos falar um pouco sobre Friedrich Nietzsche. Vocês já fizeram um levantamento sobre ele, tá? E agora vamos falar um pouco sobre Deus está morto. Filme? É o mesmo questionamento do filme. Ela respondeu sua pergunta? Que o menino fala pro professor, não, Deus não Você respondeu, você dá sinopse. Deus não. Porque é o Nietzsche quem vai contestar isso. Antes dele, outros pensadores criticaram, né, contestaram. Já assistiu aquele filme, professor? Mas o Nietzsche é quem dá mais. Ai, toda hora que fala uma coisa, você vem no chão marido. A questão é que quando nós falamos em Nietzsche, isso eu vou cobrar em prova. Quando nós falamos em Nietzsche, nós falamos em polêmica. O Nietzsche foi um pensador extremamente polêmico. O Nietzsche vai questionar, ele questionou na sua época alguns pilares que sustentaram a civilização ocidental. O Nietzsche, o contexto na qual ele viveu foi um contexto de profunda efervescência sob todos os aspectos. Por quê? Porque o Nietzsche, ele nasce no início do século XIX, por volta de 1814, e morre em 1900. A questão é que Friedrich Nietzsche, para que possamos entender o seu pensamento, faz-se necessário que se entenda, né, o contexto na qual o Nietzsche estava vivendo. Por quê? Porque o contexto na qual o Nietzsche estava vivendo favoreceu e muito o desenvolvimento do seu pensamento. Ou seja, a crítica que ele vai fazer, tanto a moral tradicional, convencional, como a ética, ele critica as verdades basilares da ciência, né, que regia a humanidade até então, que eram tanto o protestantismo quanto o catolicismo. Mais o catolicismo do que o protestantismo propriamente dito. Nietzsche, ele originariamente ele vem de uma família de luteranos, ou seja, Nietzsche ele era filho de pastor luterano, a igreja luterana. E o Nietzsche, ele, pelo fato de ter sido filho de pastor luterano e ter tido uma educação luterana muito sólida, o Nietzsche vai estudar teologia desde cedo, ou seja, muito cedo ele vai estudar teologia. E é em virtude do contato, lá no curso de teologia, né, como fruto do contato com muitos pensadores na época, muitos filósofos na época, e inclusive filósofos que antecederam Nietzsche, ele começa a questionar alguns elementos. Mas o Nietzsche vai passar a questionar, entendeu, algumas verdades basilares, né, da civilização ocidental após a morte do seu irmão. A morte do irmão de Nietzsche, irmão esse que ele amava muito, né? A morte do irmão de Nietzsche foi como se tivesse sido um balde de água fria que, segundo ele, Deus havia jogado nas expectativas dele. Amava muito o irmão. A perda do irmão foi simplesmente algo que Nietzsche nunca recuperou. Ele nunca conseguiu se recuperar durante toda a sua vida. E foi justamente essa revolta produzida por esta perda, por essa subtração, né, muito bruta, teve por parte do irmão, né, é que levou ele a se decepcionar com muitas coisas. Esses foram um dos principais fatores, mas houveram outros também, outros fatores que levaram Nietzsche a se decepcionar justamente com
aquilo que servia como um instrumento de consolidação da civilização ocidental, que era a ética e a moral produzida justamente pelo cristianismo, em detrimento de quê? Em detrimento daquilo que o cristianismo, fundamentado na sua ética e na sua moral, estavam fazendo. A questão é que o cristianismo, desde a sua origem, desde a sua remota época, o cristianismo tem sido alvo de inúmeros ataques, alvo de inúmeros céticos. A questão é que, para falar justamente dessa questão da moral cristã desenvolvida pelo cristianismo, para falar justamente daquilo que o cristianismo estava fazendo, apoiado na ideia de Deus, ou seja, usando Deus como um escudo, usando Deus como um instrumento legitimador das suas ações, né? Isso levou o Nietzsche a trabalhar em uma obra cujo título é A Gaia Ciência. A Gaia Ciência é o título da obra de Nietzsche. A questão é, por que Gaia? Por que Gaia? Por que essa obra traz esse nome? Bom, essa obra traz esse nome por quê? Porque esse nome ele deriva de um antigo dialeto provençal. Da cidade de Provença, ou Provence, um antigo dialeto provençal. Esse nome, Gaia, ciência, ele vem do provençal Gai, saber, ou Gaia Scienza. O que seria o Gaia? O que seria a Gaia Scienza, segundo o dialeto provençal? Seria nada mais, nada menos, ou correspondia ao que? A habilidade técnica e ao espírito livre, né, requeridos para a escrita da poesia. A questão é que, justamente nessa Gaia Ciência, o Nietzsche começa questionando, né, a religião, mas ao questionar a religião, ele vai questionar Deus. A questão é que quando ele questiona Deus, ele, enquanto teólogo que era, enquanto estudante de teologia que foi, enquanto filho de pastor luterano, enquanto um sujeito que teve uma educação austera, uma educação rígida aos moldes do pietismo alemão, através do viés do luteranismo, ele estava criticando não Deus que nos criou segundo a sua imagem e semelhança, ao contrário do que muitos indivíduos ligados à religião afirmam, que que Nietzsche era um ateu, que Nietzsche era um cético. Por quê? Porque Nietzsche negou a existência de Deus ao dizer que Deus está morto. A questão é que Nietzsche, ele não critica o Deus, como eu acabei de falar, ele não critica o Deus que me criou segundo a sua imagem e semelhança. O Nietzsche critica em A Gaia Ciência o Deus que a religião criou segundo a sua imagem e semelhança. A pergunta que não quer se calar é: há diferença? Há diferença do Deus que me criou segundo a sua imagem e semelhança para o Deus que eu criei segundo a minha imagem e semelhança? Claro que há, e muitas, inúmeras. Por quê? Porque o Deus que me criou segundo a sua imagem e semelhança, ele é ilimitado, ele é eterno e ele é perfeito. O Deus que eu criei segundo a minha imagem e semelhança é um Deus moralista. Sabe por que o Deus que eu crio segundo a minha imagem e semelhança é um Deus moralista? Porque nós, por natureza, somos seres moralistas. E ao nos dirigirmos ao Deus que nós criamos segundo a nossa imagem e semelhança, nós atribuímos arquétipos a esse Deus, arquétipos humanos a este Deus.
E a partir daí, nós fazemos esse Deus agir segundo a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus é cruel, não é cruel, entendeu? Nós o tornamos cruel. E é por isso que ele disse com muita propriedade, lá em A Gaia Ciência: o cristianismo matou Deus na cruz e o seu cadáver ainda permanece insepulto. O cristianismo matou Deus na cruz. O cadáver dele ainda está lá, insepulto e em estado de decomposição. O Nietzsche vai muito mais além. Nietzsche diz o seguinte, que o cristianismo deu veneno para Eros beber. Eros não bebeu. Eros transformou-se em vício. Ou seja, Eros passou a ser um ser extremamente, fundamentalmente passional. Por que Eros passou a ser um ser fundamentalmente passional? Por quê? Por causa da passionalidade humana. Então nós olhamos para as coisas e atribuímos valores às coisas. Ou seja, as coisas passam a ter representações a partir de nós. Somos nós quem damos nome às coisas. Somos nós que damos, significados às coisas. Somos nós quem damos representação às coisas. E na religião não é diferente. E esse significado, essa representação, esse simbolismo, tudo está atrelado à religião. Ou seja, a religião produz símbolos. E ao produzir símbolos, segundo os existencialistas e segundo o Nietzsche, ao produzir símbolos, esta religião acaba por dar significados ao indivíduo. Com isso eu estou querendo dizer que ao mesmo tempo que tu influencia a religião, tu dá sentido, tu dá significado à religião, a religião te dá também uma contrapartida, ou seja, a religião também te dá sentido, te dá significado, te dá simbolismo, ou seja, a religião, ela, enquanto símbolo, ela está prestes, ela é apta, ela é capaz de dar representação ao simbolizado. E de que forma que ela vai fazer isso? Através da casuística, ou seja, da arte de aplicar leis morais. De aplicar leis morais. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Ou seja, só diz, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, não mate, não roube, não furte, não cobice a mulher do seu... Mas por que eu não devo fazer isso? E aí Nietzsche parte dessa ideia, dessa avaliação para analisar o Deus que eu criei segundo a minha imagem e semelhança, como eu disse, a partir do quê? A partir da ideia de morte, ou seja, a partir da ideia de Deus está morto. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que Nietzsche estava convencido, pessoal, da não existência de um Deus. Como eu acabei de falar, um Deus com D minúsculo. Estava convencido, extremamente convencido. A questão é que para Nietzsche não faria nenhum sentido declarar a morte daquilo em que não crê. Afinal, a ideia de Deus é definida pela eternidade e onipotência, ou seja, atribuir todo o poder ao Deus criado segundo a imagem e semelhança dos homens e da religião. Nesse caso, não é possível Deus morrer, ou se morrer, não se trata de um Deus. Ou seja, se Deus é eterno, ele não morre, ele não é passível de morrer. E se ele é passível de morrer, logo ele não é Deus. Percebe que aqui vai uma crítica, ele está fazendo uma crítica àquele Cristo criado enquanto produto da mentalidade do cristianismo. Ele está jogando
colocando em xeque aqui alguns elementos que foram construídos a partir do imaginário da filosofia pelo cristianismo, como, por exemplo, a questão da ressurreição do Cristo criado pela igreja. Uma coisa é o Cristo que eu criei segundo a minha imagem e semelhança. Outra coisa é aquele Cristo que me criou segundo a sua imagem e semelhança. Esse Cristo que me criou segundo a sua imagem e semelhança, ele é o Cristo histórico. Aquele Cristo que eu criei segundo a minha imagem e semelhança é uma utopia. Percebe que o Nietzsche está analisando esse papel de Cristo e Cristo, ou seja, ele está analisando esses dois tipos de deuses. O Deus que me criou segundo a sua imagem e semelhança, ele não morre. Por quê? Porque ele é eterno. E se eu afirmar que ele morre, logo ele não é eterno, ou seja, ele deixa de ser eterno. Por quê? Porque a imortalidade é um atributo que pertence à sua natureza, à sua essência e à sua substância. Mas aquele Cristo que eu criei segundo a minha imagem e semelhança, esse Cristo deve morrer. E quando o Nietzsche diz que esse Cristo está morto, o que o Nietzsche está dizendo? Nietzsche está dizendo que a influência exercida por esse Cristo que eu criei segundo a minha imagem e semelhança, esse Cristo deveria morrer. Ele deveria ser erradicado. Por quê? Justamente por causa dessa moralidade, ou seja, desta castração da liberdade, tanto individual quanto coletiva. A essa castração da liberdade, tanto individual quanto coletiva, né? Quando a minha liberdade ela deixa de ser minha, quando a minha liberdade deixa de ser livre, quando a minha vontade deixa de ser minha, ou seja, quando eu perco a vontade de potências, aí a coisa para Nietzsche está complicada. Esse Deus deve morrer. Esse Deus que castra do ser humano a sua vontade de potência. Esse Deus que castra do homem o seu brio. Esse Deus que castra do homem a sua vontade de interagir. Esse Deus que castra do ser humano a sua liberdade de construir enquanto agente, enquanto ser histórico e meta-histórico. Esse Deus que castra do homem a liberdade de construir e reconstruir a sua própria história. Para Nietzsche, esse Deus deveria morrer. Aliás, esse Deus já estava morto. Aí, e quando diz que esse Deus estava morto, não é o Deus no seu sentido literal, mas sim Deus no seu sentido influência, ou seja, a influência que ele estava exercendo ideologicamente na civilização ocidental. Olha aqui, olha o que diz aqui: Deus está morto. Fragmento da obra. Deus permanece morto. E quem o matou fomos nós. Como haveremos de nos consolar, nós, os algozes dos algozes? O que o mundo possuiu até agora, de mais sagrado e mais poderoso, sucumbiu aos golpes das nossas lâminas. Ou seja, o que o Nietzsche está dizendo aqui? O Nietzsche está dizendo que, e quando ele faz essa análise aqui, o Nietzsche está olhando lá para o período da Idade Média. Por que o período da Idade Média? Porque foi justamente lá no medievo, ou seja, lá no período medieval, em que a igreja, ela, apoiado na ideia de Deus, né, escudado na ideia de Deus, escudado numa ética casuística, escudado numa moral cristã, a igreja matou em nome de Deus.
Percebe que esse Deus que deveria vivificar o indivíduo, ele acaba, por assim dizer, influenciando o indivíduo a matar? E quando Nietzsche diz que esse indivíduo ele passa a matar, se Deus influencia o indivíduo a matar, não é o Deus que me criou segundo a sua imagem e semelhança, mas é o Deus que eu criei. É o Deus que eu idealizei, é o Deus que eu mentalizei. Esse Deus, ele é capaz de fazer o que eu bem quiser e bem entender. Ou seja, eu faço as coisas em nome dele. Eu ajo em nome dele. Eu ajo, em outras palavras, as minhas ações estão pautadas naquilo que eu acho que é Deus determinando. O mesmo Deus, cuja finalidade é dar vida, vivificar, dar vida eterna àqueles que creem, é o mesmo Deus que manda matar centenas de pessoas nas fogueiras da Inquisição. A pergunta é: Deus mandou fazer isso? Não. Deus nunca mandou fazer. Não. Deus nunca mandou fazer. O problema é o ser humano que, ao olhar para as Escrituras, interpretam-na a partir da sua chave hermenêutica. Eles interpretam as Escrituras a partir da sua cosmovisão, a partir das suas categorias, das suas idealizações. E ao interpretar as Escrituras a partir das suas categorias e das suas idealizações, ele faz Deus falar por ele. Ou seja, ele coloca, ao invés de escutar Deus falar, ele coloca palavras na boca de Deus. Nietzsche está criticando isso. E foi justamente esse Deus quem matou a fio de espada centenas de milhares de sarracenos por ocasião das cruzadas. A lâmina que ele fala aqui é uma referência às espadas dos cruzados. A análise contextual que ele está fazendo, a descrição histórica lá em A Gaia Ciência é referente às cruzadas. E em seguida, paralelo às cruzadas, a Santa Inquisição. A questão é que o cristianismo, no decorrer de toda a história, o cristianismo foi alvo de inúmeros ataques, inclusive, sobretudo, pelos iluministas. A questão é, gente, quando nós falamos em Deus está morto, o que então a expressão Deus está morto quer dizer? Está aqui. Nietzsche não tentou ser o assassino de Deus, como muitos acreditam de maneira errônea. O que o filósofo fez foi a leitura de seu tempo, ou seja, a influência da religião no mundo estava menor. A estrutura de pensamento fundamentada apenas pela ideia de um Deus estava sumindo. Já não era mais um tema central como foi na Idade Média e em outras civilizações anteriores, ou seja, a ideia de Deus, ela vai, a partir do iluminismo, sobretudo a partir do iluminismo, ela vai desaparecendo. Por quê? Porque quando a origem do iluminismo, quando estoura aquele movimento cultural, filosófico, político em toda a Europa, as leis a partir daí, elas ganham uma outra conotação, elas ganham um outro significado, ou seja, as leis ganham um novo layout. Isto significa dizer que a Europa, aos poucos, foi se desvencilhando dessa ideia de Deus. Por que foi se desvencilhando dessa ideia de Deus? Porque a Europa foi matando aos poucos esta ideia de Deus, quando ela olha para trás e percebe que os que deveriam proteger a vida, os que deveriam proteger a liberdade em nome de Deus, foram os primeiros a castrar a liberdade em nome de Deus. Então a Europa presencia tudo isso e vai matando Deus aos poucos. De que forma? Questionando os seus construtos, questionando os seus arquétipos, ou seja, questionando aquilo que Deus entendia como sendo verdade absoluta.
Percebe que quando a Europa começa a questionar isso, quando a Europa começa a colocar em xeque a existência deste Deus, e não daquele, mas deste Deus, que eu criei segundo a minha imagem e semelhança, enquanto religioso, as leis passam a não ter mais sanções divinas. As leis passam a não ser mais pautadas sob o diapasão, regidas sob o diapasão divino, como era na Idade Média. O comportamento do homem passa a não ser mais regido pelos construtos, pelas construções, pelas idealizações do homem do medievo. Não passa. Deus não passa mais a determinar as minhas ações. Eu agora, enquanto sujeito livre, eu é quem passo a me autodeterminar. Sou eu o responsável por regular as minhas condutas. Sou eu responsável pelas minhas próprias tragédias. E com isso, nós temos, com o advento da ciência, com o coroamento da ciência, com o ápice da ciência, nós temos a decretação definitiva na Europa da morte de Deus. Isso nos faz lembrar o quê? Lá no início, lá virada do século XIX para o século XX, Fyodor Dostoiévski. Já ouviram falar em Dostoiévski? Tá, se não ouviram, estão ouvindo agora. Dostoiévski. Dostoiévski, que foi um pensador soviético, Dostoiévski escreveu uma obra cujo título é Os Irmãos Karamazov. E justamente nessa obra, escrita por Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, ele diz categoricamente ali: se Deus não existe, tudo é permitido. Todas as coisas são possíveis. Ora, todas as coisas, graças ao auge da ciência, são possíveis. Logo, Deus não existe. Percebe que essa força do pensamento nietzscheano, ou seja, essa ideia de que Deus está morto, isso aí reverberou, isso atravessou, entendeu? Décadas e décadas e décadas, e produziu movimentos, movimentos notáveis e profundos em toda a Europa. Então foi justamente essa a concepção que Nietzsche tinha, de que Deus estava morto. Não é o Deus que me criou, segundo a sua imagem e semelhança, mas a crítica dele vai ao Deus que eu criei, segundo a minha imagem e semelhança, e que eu uso esse Deus em meu favor, para satisfazer os meus deleites, para satisfazer os meus objetivos. É esse Deus que castra a liberdade de expressão. Em outras palavras, é este Deus bundão que Nietzsche está criticando. Nietzsche, para finalizar, não era ateu. É um equívoco achar que Nietzsche era ateu. Não. O fato de eu criticar, o fato de eu questionar, não significa, não me torna um ateu. É melhor, ainda que eu seja, ou seja, ainda que Nietzsche seja, ainda que ele tivesse sido um ateu, é melhor um ateu convicto, sério, do que um cristão covarde, canalha. Com isso, eu encerro essa aula. Na aula que vem, eu já entro falando sobre a moral em Nietzsche, e aí a gente encerra o Nietzsche. Beleza, gente? Vou disponibilizar isso aqui para vocês também. E dá uma lida, gente, dá uma lida sobre essa questão do Deus está morto em Nietzsche, tá? Dê uma lida na questão da moral em Nietzsche também, e tragam as dúvidas na aula que vem sobre essa aula. Tá bom, gente? Oi? Eu falo para vocês na aula que vem. Valeu, gente. Obrigadão, tá?